Bora falar sobre Felipe Coutinho, que está de volta ao... Aprenda a monetizar canais darks do YouTube com vídeos de programas esportivos igual a esse que você está assistindo. Esse canal já me gerou mais de R$ 5.000 nos últimos 30 dias. Agora imagine você fazendo 2, 3 canais, quanto você irá ganhar. Sim, eu digo você, porque você precisa literalmente só aprender as técnicas de camuflagem, baixar e subir os vídeos no seu canal. Eu fiz uma aula 100% gratuita para te ensinar, mas não vai ficar disponível por muito tempo. Clica no link que está no comentário fixado. Bora falar sobre Felipe Coutinho, que está de volta ao Aston Villa, mas não ficará na Inglaterra. Caberia no seu time do coração? E esse papo de que João Paulo Sampaio, executivo da base do Palmeiras, está sendo contratado pro profissional do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Por que Gustavo Henrique, próximo do Corinthians, não fechou com o Cruzeiro se ele pertencia ao Valladolid, um dos times de Ronaldo Fenômeno? Tem o Corinthians correndo enorme risco de tomar chapéu do Internacional por volante. Corinthians bem perto de anunciar Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Santos e do Flamengo, como seu novo reforço. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da contratação, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Super fácil. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e não esquece de deixar seu like. Combinado? Sobre o Corinthians, que segue muito forte ou muito disposto no mercado, embora as contratações até agora não sejam de grande aporte. Eu quero começar trazendo uma informação divulgada nas últimas horas pelo meu amigo Samir Carvalho. Samir afirma que o Corinthians está insistindo na contratação de João Paulo Sampaio, executivo das categorias de base do Palmeiras. A ideia é transformar o João Paulo Sampaio em executivo do time profissional do Corinthians. Havia conversado coisa de 15 dias atrás com o João Paulo e ele me falou que lá atrás, quando eu mesmo informei que o Corinthians estava tentando tirá-lo do Palmeiras, assim que o Augusto Melo assumiu ou venceu a eleição, a proposta já era pro profissional e não para base. João Paulo disse que nem conversaria com ninguém se fosse para mudar de clube para trabalhar na base. Para ficar na base, é óbvio que ele ficaria no Palmeiras. E lá atrás, quando Augusto se interessou em contratá-lo, a oferta já era para que ele comandasse o time principal. E foi aí que aconteceu um episódio importante que faz com que o João Paulo esteja muito distante do Corinthians, ainda que surja um novo interesse, como contou o Samir. A Leila Pereira, preocupada em perder o João Paulo, até porque naquele momento também existia um rumor muito forte de que o Abel poderia ir para o Catar. Na oportunidade, a Leila chamou o João Paulo e lhe concedeu um enorme aumento salarial. Hoje, o executivo da base do Palmeiras ganha na casa dos R$400 mil por mês. Estou para te dizer que não existe nenhum executivo de futebol, mesmo em clubes profissionais, que ganhe tanto quanto o João Paulo. Por exemplo, o Anderson Barros do Palmeiras não ganha tudo isso. Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro não ganha tudo isso. O Alexandre Matos no Vasco não ganha tudo isso. E mais do que isso, além desse salário gigante, João Paulo ainda passou a ter uma multa superior a R$5 milhões. A multa estava atrelada ao número de salários, agora estabeleceu-se um número alto. Se o Corinthians quiser contratá-lo, vai ter de pagar muito dinheiro, mais do que R$400 mil por mês, e uma multa de R$5 milhões. Vale a lembrança de que o Corinthians, enquanto negociava com o Rodrigo Caetano, não se dispôs a pagar uma multa inferior de €4 milhões, certamente com salários inferiores a esses R$400 mil mensais por João Paulo Sampaio. Ainda sobre o timão, Caio Alexandre. Proposta do Corinthians pelo Caio é superior à do Bahia, e o staff do Caio Alexandre espera por uma mobilização do torcedor corintiano para fazer esse negócio acontecer, uma invasão nas redes sociais do Caio Alexandre, o torcedor participando dessa negociação para que ela possa avançar. Sobre Luiz Henrique, a melhor proposta dos clubes brasileiros é justamente do timão, mas importante lembrar que o Betis prefere pro futebol brasileiro negociar apenas em definitivo. A proposta do Corinthians foi de empréstimo com obrigação de compra. Sobre o Eric, houve uma nova investida, ainda não chegou ao Atlético Paranaense, mas o Petralha é contra essa negociação. Vou ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre Gustavo Henrique, que pode ser anunciado como novo zagueiro do Corinthians nas próximas horas. Restava apenas a liberação do Fenerbahçe, que é dono de 60% dos direitos econômicos. Quero responder a vocês por que o Gustavo Henrique está fechando com o Corinthians em vez de jogar no Cruzeiro, levando em consideração que ele pertence ao Valladolid, um dos times de Ronaldo Fenômeno. Bastaria que o Valladolid abrisse mão do atleta para que o Gustavo se transferisse do Valladolid para o Cruzeiro. Cabe no Cruzeiro? Você que é torcedor da Raposa, entende que o Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Santos, do Flamengo, com passagem pelo Fenerbahçe, 30 anos de idade, seria importante? Na minha opinião, sim. Na opinião dos dirigentes do Cruzeiro, não.
Conversei com um deles antes de gravar esse vídeo e a resposta para a pergunta sobre o porquê o Gustavo Henrique vai parar no Corinthians e não no Cruzeiro é a seguinte, abre aspas, não cogitamos essa possibilidade de o Gustavo Henrique vir para cá, fecha aspas. Diante desse cenário, com o caminho livre, o Corinthians se acertou com o Valladolid, não vai gastar absolutamente nada e vai ficar com um percentual de uma venda futura para o clube espanhol. A notícia é importante, até porque o Gustavo tem salário alto e virou reserva. Ele não joga desde 5 de dezembro, ficou 3 partidas consecutivas no banco. Se a gente for levar em consideração os últimos 9 jogos, só foi titular em 2. Desde que foi contratado, 13 partidas e 1 gol. Dessa maneira, o Valladolid abre mão do atleta, torcendo para que o Gustavo Henrique se valorize no Corinthians e possa ter propostas, por exemplo, da Arábia Saudita, do Catar ou de onde for, para que o Valladolid possa receber uma grana um pouquinho mais na frente. Estou de vez na parada para a contratação de Thiago Maia, volante que é velho sonho da diretoria do Corinthians. Só para lembrar, o Corinthians tenta contratar o Thiago Maia desde que Augusto Melo venceu a eleição ainda no mês de dezembro. Foram várias as tratativas com o Flamengo. Num primeiro momento, o Corinthians acreditou na possibilidade de mandar o Fausto Vera para o Fla e receber o Thiago Maia e o Mateuzinho. Depois o Mateuzinho deixou de fazer parte dessa negociação e os clubes passaram a tratar com uma troca do Fausto Vera pelo Thiago Maia. Mas na semana passada veio a resposta do Flamengo. O Fla só topa negociar o Thiago Maia com venda, sem a inclusão do Fausto Vera. Diante desse cenário, o Corinthians acabou recuando e abriu espaço para a chegada do Internacional no Rio Grande do Sul. A informação é de que o Inter entrou forte e está comprando o volante que foi revelado no Santos, com passagem pelo futebol francês, mais um reforço do Internacional que está fazendo a rapa no mercado brasileiro. Só uma atualização importante, será que essa investida do Internacional pelo Thiago Maia é uma resposta à tentativa do Corinthians de dar um chapéu por Borré? Ainda sobre o Borré, 2 representantes do Inter estão na Alemanha tentando chegar a um acordo com o Werder Bremen. Posso assegurar que o Corinthians está na parada sim pelo atacante colombiano tentando a sua contratação. Bora falar agora sobre Gustavo Henrique, novo reforço do Corinthians, ou quase. É que o Valladolid, dono dos direitos econômicos do atleta, já topou ceder o jogador ao Corinthians de graça. Vale a lembrança de que o Valladolid, time da 2ª divisão da Espanha, cujo dono é Ronaldo. Se o Valladolid é dono de 100% dos direitos federativos, tem 40% dos direitos econômicos. E é exatamente por não ser dono de tudo que o negócio ainda não pode ser dado como oficial. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, que é o representante do Gustavo Henrique, e ele contou que nessa terça-feira vai entrar em contato com o Fenerbahçe para ver se o Fenerbahçe topa ceder o atleta, deixando percentual para o Corinthians. O Corinthians não paga nada e vai ter o menor percentual. Isso, claro, se o Fenerbahçe topar. Em relação ao Valladolid, já está tudo certo. Valladolid, vale a lembrança, tem 40% do valor de uma venda futura. O Fenerbahçe tem direito a 60%. A ideia é que o Corinthians tivesse a menor fatia, até porque não vai colocar dinheiro, mas que Valladolid e Fenerbahçe cedessem proporções iguais ao Timão. Vamos tentar imaginar uma possibilidade de o Corinthians com 25% dos direitos econômicos e o restante dividido de forma proporcional entre o Valladolid e também o time turco. Gustavo Henrique tem 30 anos de idade, não conseguiu se firmar como titular na 2ª divisão do futebol espanhol, até por isso sua liberação é das mais tranquilas, pelo menos da parte do Valladolid. É jogador que chega para formar, na teoria, dupla de zaga que já foi do Santos. Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo formaram uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro alguns anos atrás. A diferença é que se o Veríssimo está sendo comprado por 8 milhões de euros, o Gustavo Henrique chega sem custos. Só para completar sobre o Timão, quero contar que o volante Eric do Atlético Paranaense, contei para vocês pela manhã, que o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, reluta em vender o jogador. E o empresário do Eric deixou isso bem claro, ao conceder uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, o Atlético não tem a intenção de vender, mas o projeto agrada o Eric, que já havia pedido a sua liberação. Eles têm o direito de não querer vender e nós temos o direito de querer sair, fecha aspas. Mais claro impossível, o Eric quer jogar no Timão. Resta saber quem vai vencer essa queda de braço, se o Corinthians ou o Furacão. Estarei de olho para contar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que vira e mexe aparece na pauta de clubes brasileiros. E a novidade é que ele foi devolvido pelo Al Duhail, o time do Catar, vai retornar ao Aston Villa, clube que detém seus direitos econômicos. Mas já está muito claro que ele não será utilizado na Premier League. O Aston Villa procura um clube para ficar com o Coutinho, seja por empréstimo ou em definitivo. A tendência, de acordo com um jornal espanhol AS,
é que ele vai jogar na Major League Soccer. O Inter Miami e o LA Galaxy são seus destinos favoritos. Caberia no futebol brasileiro? Tenho certeza que nos próximos dias haverá uma enxurrada de possibilidades ou de especulações envolvendo o Coutinho. O grande problema é a questão financeira e salarial. Ainda que o Aston Villa tope emprestá-lo de graça, o Aston Villa não gostaria de ajudar com participação nos salários. E o meia brasileiro fatura 3 milhões e meio de reais por mês. Hoje no Brasil não há ninguém nem ganhando perto disso. Então seria um salário completamente fora da realidade. Se não aparecerem ofertas para ele, algum clube brasileiro tiver paciência e puder convencer o Aston Villa a ajudar no pagamento dos salários, a partir daí pode sair negócio. Coutinho, que tem só 31 anos de idade e algum tempo atrás havia sido comprado pelo Barcelona por 135 milhões de euros, atleta que também esteve no Bayern de Munique. Gostaria no seu time do coração? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? 5 milhões para o Matias Rojas e o Corinthians quer pagar 6 milhões de euros pelo volante Eric do Atlético Paranaense, tá? É informação divulgada aí pelo portal Meu Timão. Eu não confirmei a informação, né, dessa questão do Eric, quero apenas repercutir com vocês a informação do Meu Timão. É um jogador que o Corinthians havia feito proposta de 4 milhões, né, de 5 milhões, mas não conseguiu tirar o Eric do Atlético Paranaense. Eu só fico com a dúvida se realmente vale tudo isso, né? Eu confesso que não acompanhei, o Eric não me chamou tanto a atenção assim para que o Corinthians investisse 6 milhões de euros no atleta que já tem, né, 26 anos, né, o Eric. Enfim, né, o portal diz que o Meu Timão entrou aí na briga novamente, né, o Eric havia recusado, né, inclusive deixando de ganhar muito mais dinheiro para ficar no Atlético Paranaense. Vamos aguardar, né, como eu gosto de dizer aqui, para saber se realmente o Corinthians vai contratar o Eric ou não. Para a função, tem, né, como titulares para iniciar a temporada, acredito eu, Ranieri e Maicon. Tem também o Fausto Vera, tem o Rony, enfim, são jogadores que o Corinthians tem aí para a posição, apesar do Fausto Vera estar sendo muito usado aí como moeda de troca, né, no mercado da bola. Vamos aguardar o Fausto Vera, que está na mira do Boca Juniors, está sem proposta oficial ainda, mas está na mira do Boca também. O Corinthians que já havia tentado mais de um volante, o Corinthians quer mais de um volante, né, a contratação de mais um volante no mercado da bola, tentou Thiago Mendes, tentou a troca envolvendo Thiago Maia, enfim, então o Eric realmente deve estar na pauta aí do Coningão, tá? Comenta aqui embaixo, você acha que vale tudo isso? 6 milhões de euros, o Eric? Comenta aqui e vamos falar do ataque do Timão, Luiz Henrique Borré. Exclusivo, né? O Luiz Henrique eu trouxe com exclusividade já há 2 semanas, antes da posse, né, de Augusto Melo, e mais uma vez o tempo errei, né, porque naquele dia eu falei para vocês, nem critiquei a diretoria corintiana, porque eu falei que não dá para eles confirmarem todas as negociações, todas as propostas que fizeram, porque se der errado, né, acaba ficando chato, você dando vários jogadores, enfim, aí não consegue um, não consegue outro. E eu havia trazido com exclusividade, o presidente meio que negou aquele dia, né, na cerimônia de posse. Muita gente já começou a me criticar, eu que já havia acabado de dar as negociações com o Gabigol corretíssimas, né, e também Rodrigo Garro em primeira mão, falei, gente, são as mesmas fontes, o Luiz Henrique, o Corinthians negocia com ele sim. E agora tá bem claro aí, né, todos noticiando, Corinthians confirmando, Luiz Henrique realmente está na pauta do Corinthians, ex-jogador do Fluminense, é um jogador jovem ainda, 23 anos, pertence ao Real Betis da Espanha. Informação que eu tenho, o Corinthians tem 2 propostas na mesa, tá? O Corinthians fez 2 propostas para o Betis, tá na mesa do clube espanhol essas 2 propostas. Uma é de compra, tá? De mais de 10 milhões de euros para comprar o jogador em definitivo, tá? Inicialmente eles pediram 15 milhões, mas baixaram o valor, e a outra proposta é por empréstimo, o Corinthians pagaria 2 milhões, né, de euros aí, pelo empréstimo do atleta, com opção de compra, tá? Então o Corinthians tem 2 propostas, tudo isso para tentar vencer a concorrência de Flamengo e Fluminense, que também se interessaram pelo jogador, mas está na cara que o Corinthians tá na frente aí, né? Não, eu digo na frente do Flamengo porque o Flamengo não fez proposta de compra, tá? O Flamengo só fez proposta para ficar com o jogador por empréstimo. E no caso do Fluminense, o Fluminense fez proposta de empréstimo, encenou com proposta de compra, mas também não fez. O Flamengo tem mais bala na agulha.
indiscutivelmente, para fazer essa proposta de compra. Por enquanto, a proposta de compra só do Corinthians, né? É claro que se a proposta do Corinthians for maior também de empréstimo, leva. Eu não sei quanto ofereceu o Flamengo e Fluminense pelo empréstimo do jogador. Aliás, os dois clubes fizeram antes, né, do Corinthians a proposta de empréstimo. O Corinthians chegou atravessando, atropelando mesmo, para tentar contratar o atacante Luiz Henrique. Vamos aguardar mais uma informação, né, que se fechar, vai ser mais um jogador que foi divulgado em primeira mão pelo canal Café do Setorista, fechando com o Corinthians. A gente fica feliz e agradece a confiança, a audiência de vocês, mesmo quando a informação não é confirmada no momento. A gente costuma brincar aqui que o tempo errei e as coisas vão acontecendo. E o Luiz Henrique é um grande jogador, pode jogar do lado direito, né, do ataque corintiano, Yuri Alberto de centroavante. E quem vai jogar do lado esquerdo? Eu vou te falar agora, para terminar esse blend aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, comenta aqui sobre o Luiz Henrique, que é canhotinho, né, pode jogar do lado direito, e nós vamos encerrar o vídeo falando de Borré, colombiano, né, ex-River, que está na Alemanha, e pode fazer a função do lado esquerdo com o Yuri Alberto de centroavante. Comenta aqui embaixo, deixa o like e vamos encerrar o vídeo falando de Borré. Rafael Borré, atacante, né, colombiano, que se destacou no River Plate e que hoje, né, está no Frankfurt da Alemanha e, né, aliás, ele pertence, né, ao Frankfurt da Alemanha, né, ao Eintracht Frankfurt, mas está emprestado ao Werder Bremen, né, da Alemanha, e está emprestado até a metade desse ano, tá? O que acontece em relação a Borré, que eu apurei relacionado ao Corinthians, tá? O que eu apurei o jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? Não é que o Corinthians entrou no meio da negociação com o Inter, não. O jogador foi oferecido mais, né, de uma vez, 1, 2, 3. O Corinthians inicialmente não se interessou porque negociava avançadamente com o Gabigol, né, com o Flamengo. As coisas com o Flamengo estavam certas, mais um acerto nosso aqui, que eu falei que com o Gabigol não tinha nada certo, e acho que ele não aceitaria, mas com o Flamengo já estava praticamente tudo certo. E por isso o Corinthians inicialmente meio que, né, não deu muita bola, mas os representantes do Borré, né, intermediários, na verdade, que atuam no Brasil, insistiram no Corinthians, né, viram que o Corinthians estava com grana para fazer investimento em Gabigol e companhia, e ofereceram o Borré ao Corinthians. Quando o Corinthians pula fora de Gabigol, o Corinthians começa a olhar com bons olhos o colombiano de 28 anos, tá? Há negociação, há conversas, tá, entre Corinthians e os representantes do Borré e também o clube alemão, tá? O que acontece? O Internacional estava pagando 5 milhões de euros, tá, ao Frankfurt para ficar com o Borré. O problema é que ele está emprestado ao Werder Bremen, que pede 2 milhões de euros para liberar o jogador por empréstimo. O Internacional de Porto Alegre fez uma proposta de 350 mil euros para que o Werder Bremen libere o jogador antes da metade do ano, coisa que eles não querem se desfazer do atleta, né? Lembrando que a temporada é diferente daqui. Eles estão agora, né, no meio da temporada. Então, olha só, vou dar aqui uma opinião, tá? Claro, né, sempre baseado naquilo que a gente tem a apuração. Para o Corinthians vencer a concorrência, vai ter que pagar, né, pela liberação do Borré ao Werder Bremen, tá? Eu acho que o Corinthians pode até fazer a mesma proposta que o Inter fez ao time detentor dos direitos econômicos do jogador, tá? Mas vai ter que cobrir lá. O Inter ofereceu 350 mil, oferece 1 milhão de euros, tá? E aí você fica com o jogador, enfim, não sei quanto que o Corinthians vai oferecer, se vai oferecer, tá? Mas Borré é verdade, existe mesmo aí, Rafael Borré, jogador de 28 anos, né? Teve uma ótima passagem pelo River Plate, poderia jogar do lado esquerdo, repito, Luiz Henrique do lado direito, o Yuri Alberto de centroavante, o Garro na armação da jogada, os dois volantes, Aniele e Maicon, né? E a nova linha de 4, né? Com Fagner, Lucas Veríssimo, Torres e Palácios, no gol Cássio. Um time totalmente diferente, muito mais competitivo, muito mais saúde física, mas por enquanto não está tudo fechado, tá? Vamos aguardar para a gente
esperar avançar a negociação desses dois atacantes, tá? E a gente vai estar informando vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu volto. E olha aí, fio corintiana, olha só, o Corinthians aí no mercadão da bola, procurando reforços para o elenco. Olha, pode ter uma bomba aí, hein, fiel. O Corinthians procurou saber dos valores de jogador que já defendeu a seleção brasileira, já teve, ó, grande protagonismo na Europa. Corinthians foi atrás e não sei não, hein? Será que pode pintar no Corinthians? Olha só de quem eu tô falando, mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão. E bora pro vídeo, fiel corintiana. É, fiel corintiana, olha só quem o Corinthians monitorou e procurou saber aí mais sobre o jogador, principalmente na parte dos valores para ter o jogador. Recentemente, Corinthians aí e sua diretoria entraram em contrato e viram os valores do Felipe Coutinho, fiel, que está no Al Duhail, que não tem o futuro definido, não sabe se o atleta vai continuar no Duhail. O Felipe Coutinho pertence ao Aston Villa, clube da Premier League, tem os direitos do jogador, mas para o Felipe Coutinho sair do clube da Arábia Saudita, do Al Duhail, o clube que quer contratar o jogador teria que desembolsar uma quantia estratosférica. 25 milhões de euros, 133 milhões de reais seria o investimento para o Corinthians e pagar o acordo do rompimento do contrato do Felipe Coutinho para ele ficar livre e contratar o jogador. Mediante esses valores, a diretoria acha que é praticamente impossível, né, contratar um jogador dessa magnitude pagando esse valor e um salário acima de 3, 4 milhões de reais. Mas o Corinthians aí tentou ver e quem sabe aí se abriu uma brecha, mas as informações que vêm lá da Europa é que dificilmente o Felipe Coutinho sai da Europa ou da Ásia antes de 2026. O Aston Villa entende que o jogador ainda tem mercado lá na Europa e principalmente lá na Ásia. E o Felipe Coutinho está no seu 8º clube, né? Ele foi formado no Vasco em 2010, passou pela Inter de Milão, pelo Espanhol, pelo Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e hoje é jogador do Aston Villa, mas joga no Al Duhail da Arábia Saudita. E aí, fiel corintiana, vale investimento aí para ter o Felipe Coutinho no Corinthians? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Tamo junto, forte abraço. E vai, Corinthians! Fala, rapaziada, Paparazzo do Timão aqui, começando mais um vídeo com as informações do Corinthians. Se inscreva no canal e já deixe o like do início do vídeo para não esquecer. Compartilhe com seu amigo corintiano. Bora para as notícias. Entre os jogadores alvos da próxima janela de transferências, o lateral direito Gilberto está na mira de um gigante brasileiro e pode deixar o Nordeste. O atleta de 30 anos atua no Bahia e atualmente é um dos principais reforços da equipe. No entanto, para chegar ao clube foi necessário um grande investimento do Grupo City. Além disso, para fechar negócio, foi necessário um aumento considerável do salário do jogador, que passou a ser 500 mil mensais. A média salarial do atleta hoje é uma das maiores de sua carreira. De qualquer forma, com base nos números da atual temporada, mesmo com o desempenho do jogador sendo o esperado, ele não conseguiu manter seu papel na defesa, que sofreu algumas derrotas. Por isso, mesmo sendo parte essencial da equipe do Bahia por conta de seu salário, Gilberto não permanecerá na equipe. E tem clubes de olho. Pensando na temporada de 2024, alguns clubes brasileiros já estão de olho na situação de Gilberto no Bahia. Apesar do desempenho do clube na temporada, Gilberto ainda é um dos principais nomes na posição de lateral no Brasil. Porém, a situação do clube nordestino ainda é crítica.
Assim sendo, o Corinthians cogita abrir uma negociação para a contratação do lateral direito. Atualmente o clube conta com nomes que não agradam a torcida na posição. De qualquer forma, o Corinthians deve negociar primeiramente com o Bahia, já que Gilberto tem contrato com o clube até 2026. O valor de mercado do jogador atualmente está em cerca de 21 milhões de reais. E aí, torcedor, o que acha do futebol do Gilberto? Deixe seu comentário.